Olá, meus queridos irmãos. Que alegria poder estar com vocês mais uma vez através desse vídeo. Eu quero compartilhar um pouco mais com vocês daquilo que nós conversamos no último domingo. Se você está assistindo a esse vídeo e não participou do nosso encontro do último domingo, dia 7 de fevereiro, pode ouvir a palavra na íntegra com o vídeo daquele dia. Porque hoje eu quero avançar um pouco nos aspectos mais práticos daquela palavra. Nós conversamos sobre intimidade com Deus, especificamente sobre um chamado que tem o sentido de Deus para que consagremos a nossa intimidade ao Senhor. A intimidade de Deus, de fato, é algo maravilhoso. São segredos que a gente não pode nem imaginar que Deus reservou para revelar àqueles que o temem. Então nós somos chamados a isto. Domingo nós falamos que a intimidade tem 3 grandes resultados maravilhosos. Primeiro, a intimidade produz semelhança. Nós nos tornamos parecidos com aquele de quem somos íntimos. Segundo, a intimidade produz unidade. Nós ficamos com os mesmos propósitos, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos daquele de quem nós somos íntimos. E terceiro, intimidade gera resultados, frutos, assim como no casamento. Os filhos são resultado da intimidade do casal. Na vida espiritual também. A nossa vida de ministério, de frutos, depende da nossa intimidade com Deus. Então, vamos agora aos aspectos mais práticos dessa palavra. Como crescer nessa intimidade para obter esses resultados em relação ao Senhor? No primeiro aspecto eu quero dizer o seguinte: para que a gente fique semelhante ao Senhor, nós temos um texto muito claro e direto em 2 Coríntios 3,18. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória da sua imagem através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo toma aquela experiência de Moisés quando desceu do monte e seu rosto brilhava, para falar conosco de que a nossa realidade, a nossa possibilidade é muito melhor do que aquela, porque aquele brilho era exterior e logo se apagou. Mas no nosso caso, nós podemos sim ter o caráter de Cristo, ter um brilho que não é externo, que não é aparente, mas é resultado de uma vida transformada pelo Espírito Santo na imagem do nosso Senhor. Então, como a gente experimentar isso de maneira abundante? Creio que a gente precisa ser intencional a respeito desta que é uma vontade de Deus. A vontade de Deus precisa se tornar a nossa vontade. Ser intencional significa dizer para Deus: Senhor, eu quero ser semelhante a Jesus. Isso que é o teu alvo para mim também é o meu alvo agora. Tua vontade se torne minha vontade. Então a gente vai buscar conhecer Jesus, admirá-lo, adorá-lo. Contemplá-lo significa estar diante dele para conhecê-lo, admirá-lo e adorá-lo. Então, quanto mais conhecemos a Jesus, mais nos tornamos semelhantes a ele. E ele é a imagem de Deus. Então, o grande desejo do Pai de ter filhos semelhantes a si se realiza nessa obra maravilhosa que o Espírito Santo produz em nós quando nos pomos nessa condição, nessa posição intencional de conhecer Jesus para ser semelhante a ele. Existem 2 práticas de oração descritas na Escritura que eu gosto muito de associar uma a outra. Uma é aquela oração que a gente passa a experimentar da presença de Deus no secreto. Lembra? Mateus capítulo 6, versos 5 e 6 diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. O religioso, a quem Jesus chama aqui de hipócrita, que tem uma aparência, mas
essa aparência não corresponde a uma verdade interior, ele não tem interesse de fato em conhecer a Deus, em ser íntimo dele, muito menos em ser semelhante a ele. Ele tem o interesse apenas de ser visto, de que a aparência dele seja agradável às pessoas. Mas aqui o nosso Senhor está nos chamando para algo muito além disso. O Senhor está nos chamando para um encontro com o nosso Pai que nos aguarda nesse ambiente de exclusividade, onde a presença de Deus e a gente estão somente um para o outro, a presença dele e a nossa presença uma para a outra. Nesse ambiente onde as distrações não existem, onde outras motivações também não existem, onde estamos a sós diante dele, nesse ambiente é quando Deus nos vê e quando Deus se apresenta para nós. Eu posso dizer que aquele que nos vê em secreto tem uma recompensa para nós, e a recompensa para nós é que nós também possamos vê-lo, e isso produza resultados maravilhosos na nossa vida, nos tornando mais semelhantes àquele que vimos. A outra oração que precisa andar junto com essa é quando o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17, um versículo bem curtinho: orai sem cessar. Como é que é isso? Como é que eu posso orar sem cessar se eu estou sempre fazendo outras coisas? É possível sim. Orar sem cessar significa ligar nosso pensamento ao Senhor Jesus e envolvê-lo em nosso dia a dia, em nossas atividades práticas. Imagine se você estivesse, por exemplo, trabalhando com um colega ao seu lado. Você estaria conversando com ele, interagindo com ele, já que ele e você estão trabalhando na mesma coisa. Então pense nisso a respeito de Jesus. Jesus é o Senhor, dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Orar sem cessar é praticar a consciência de que Jesus é o centro, de que tudo deve nascer nele, ser sustentado por ele e voltar para ele. Então você pode envolver Jesus no seu trabalho, você pode compartilhar com ele o que está acontecendo, você pode envolver Jesus enquanto você está dirigindo o carro, nas situações que estão envolvendo aquele percurso que você está fazendo. Você pode envolver Jesus numa conversa com alguém. Quantas vezes eu estou conversando e eu nem sei o que falar, não sei o que responder e preciso ligar meu pensamento ao Senhor e falar: papai, manda aqui a resposta, me diga o que eu devo fazer agora. E isso tem produzido experiências tão maravilhosas com a presença constante do Senhor Jesus. É essa presença constante e essa presença buscada e encontrada no ambiente do secreto que vão fazendo a gente admirar aquele que conhecemos, conhecer aquele que admiramos, e o Espírito Santo vai produzindo essa semelhança. Não é uma questão de eu tentar imitar Jesus, é uma questão de eu estar diante dele, e o milagre da semelhança é produzido pelo Espírito Santo. Aleluia. No segundo aspecto prático dessa palavra, se desejamos unidade com o nosso Deus, se desejamos ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, estarmos envolvidos naquilo que ele está envolvido, também precisamos ser intencionais. Precisamos olhar para o nosso dia a dia, nossos projetos, nossos sonhos e avaliar se estão coerentes com aquilo que é projeto, com o que é sonho de Deus. E dizer assim: eu não quero mais os meus, eu quero os teus. E gente, é muito melhor estarmos envolvidos naquilo que Deus está envolvido. Não é uma renúncia tão complicada assim, porque o nosso Deus é muito melhor que a gente. As coisas que ele faz é muito melhor do que as coisas que nós faríamos sem ele. Então é muito bom, é muito recompensador ter essa intenção de sim ser um com o nosso amado. O texto que tenho para citar aqui é aquele que citei na palavra de domingo, quando o apóstolo Paulo fala que aquele que se une à prostituta torna-se um só com ela, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. A palavra unir aí não é a palavra que traduz uma prática complicada, mística, difícil. A palavra unir é juntar, é grudar, é estar perto. Então, se queremos essa unidade, nós precisamos estar com o nosso Deus
naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está falando, naquilo que ele está pensando e realizando. Precisamos não gastar nosso tempo ficando perto daquilo que pode ser uma ameaça a essa intimidade. Precisamos tomar muito cuidado para que nossa intimidade não seja invadida por impurezas, por barulhos. Por favor, que nossa intimidade seja preservada para ser consagrada unicamente ao nosso Senhor. Que a nossa intimidade seja como uma oferta, um culto a Ele. Aquele que se une ao Senhor, torna-se um espírito com Ele. Pense que proposta maravilhosa, que coisa fantástica é sermos um com o nosso Senhor. Então é só estar perto, é só andar junto, é só grudar nele o tempo inteiro. Jesus diz em João 5,17: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então andar junto com Ele significa estar com Ele no que Ele está fazendo, trabalhar junto. E aí a gente tem o apóstolo Paulo nos indicando isso em 1 Coríntios 3,9, quando ele fala assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Então o Pai trabalha, o Filho que é um com Ele também trabalha, e nós que desejamos ser um com Ele, também precisamos trabalhar junto com eles, envolvidos naquilo que eles estão envolvidos. Um terceiro aspecto: intimidade não gera fruto, intimidade não gera filho. Então, vamos tomar o exemplo de Jesus, que era muito íntimo do Pai, era um com o Pai, mas essa intimidade não fazia Jesus ficar isolado, quieto, parado, curtindo apenas aquela intimidade, mas essa intimidade logo impulsionava Jesus a realizar aquilo que ele estava vendo o Pai fazer, aquilo que ele estava ouvindo do Pai. A vontade de Deus, uma vez conhecida, leva aquele que a conhece a querer realizá-la. Então, vemos em Jesus, por exemplo, em Marcos capítulo 3, verso 13 a 15, diz que Jesus subiu ao monte para... O que é que Jesus costumava fazer no monte? Ele costumava subir ao monte para orar, aquele era o secreto dele. Então Jesus subiu ao monte e depois desceu e chamou para si aqueles que ele mesmo quis para estarem com ele e para enviá-los a pregar. Então o monte, ali nessa situação, o monte e o chamado de Jesus estavam juntos. A presença de Deus e as pessoas estavam diante de Jesus no monte. Então, quando a gente está diante do Senhor, nós vamos perceber que o nosso Senhor ama pessoas e que Ele está realizando uma obra eterna na terra de salvação de pessoas, de transformar pessoas em seu povo, para que Ele possa vir e consumar todas as coisas. Então, vamos gerar fruto, vamos produzir filhos. Nosso Pai é Pai, então quem anda com Ele vai absorver esse chamado de ser pai e vai sair para realizar esse chamado. Tem uma situação que ilustra também isso, que os irmãos conhecem com certeza, que é a situação da transfiguração. Que cena íntima, né? Deixa eu ler aqui para vocês Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Jesus chama 3 daqueles discípulos que eram os mais íntimos. Ele chama 3 mais íntimos ainda e leva em particular a um alto monte. Alguma coisa iria acontecer ali que não era para todo mundo ver. Era somente para aqueles 3 estarem com ele, para que vissem o que iria acontecer. Continuando o texto. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Que cena íntima! Algo de uma outra dimensão foi visto por aqueles irmãos, Pedro, Tiago e João. Jesus em sua glória, aleluia, e mais Moisés e Elias conversando com ele. Que coisa linda!
nem sabemos o que foi dito ali, o que exatamente significou aquela aparição, mas é interessante que Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Irmãos, eu acho que eu faria o mesmo. Eu não ia querer que aquilo acabasse, eu ia querer saber exatamente o que estava acontecendo, ia querer continuar vendo aquilo que estava acontecendo. Afinal, era maravilhoso o que estava acontecendo ali. Mas aí quando Pedro faz essa proposta de fazer 3 tendas para os 3 que estavam aparecendo diante dele, eles ouvem a voz do Pai falar a frase poderosa: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouçam a ele. Intimidade é lugar de ouvir a Deus, para saber quais são os interesses de Deus. Não é lugar para contarmos apenas os nossos interesses, falarmos do que nós queremos. É lugar para a gente escutar o que Deus quer, o que Ele está pensando, sentindo e que vai fazer. Interessante que os discípulos, ouvindo isso, perceberam que era uma cena celestial e se dobraram, caíram sobre os seus rostos e tiveram medo. E Jesus disse, aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenham medo. Que cena maravilhosa! Vontade de permanecer ali, vontade de permanecer na intimidade, vontade de permanecer observando Jesus, o Pai, Moisés e Elias. Mas Jesus diz: vamos embora. E depois de falar mais algumas coisas com os discípulos, no versículo 14 diz assim: e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Quando Jesus desce do monte da transfiguração, ele vai até a multidão. Ele volta a cumprir o chamado dele. E ele encontra um pai desesperado, falando da situação de doença / endemonização do filho dele. E Jesus se compadece disso, e Jesus vai agir em função daquela necessidade daquele homem. É isso que eu quero dizer, meus irmãos, com intimidade gera frutos. Aquilo que Jesus via o Pai fazer na intimidade é o que ele fazia. Ele disse, inclusive, que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Ele se alimentava não da mera contemplação de Deus, mas ele se alimentava de cumprir a vontade de Deus. Que tal nós aceitarmos esse chamado do Senhor e passarmos a ter essas práticas que mencionei aqui nessa nossa conversa? Que tal a gente ficar diante dele e com a intenção de ser como ele, de ser um com ele, escutar pelo que bate o coração dele? Que tal a gente se unir ao Senhor e rejeitar toda a impureza e todo o barulho que possam atrapalhar essa nossa intimidade com o Senhor e então cumprir o nosso chamado? Jesus andou com aqueles 12 discípulos. Eles se tornaram íntimos de Jesus. E Jesus o tempo inteiro esteve envolvendo eles, não apenas com o Pai na sua intimidade, mas Jesus esteve envolvendo eles com as pessoas, com o que o próprio Jesus estava fazendo. E assim, Jesus orienta eles: ide, fazei discípulos de todas as nações. Esse é o nosso chamado. Quando somos próximos de Deus, conhecemos as pessoas segundo a ótica dele. Deixamos de ser naturais e indiferentes. Passamos a ser espirituais, compassivos em relação às pessoas. E quando encontramos elas e tivemos uma palavra e fomos tocados por Deus, nós vamos poder pregar o Evangelho, vamos poder fazer discípulos, cuidar de pessoas e apresentá-las ao nosso Senhor. Essa é a grande riqueza
que podemos levar para o céu. Pessoas. Um grande abraço, meus irmãos. Que essa palavra encha seu coração de um propósito e se torne uma realidade maravilhosa na sua vida. Um só com o Senhor. Um grande abraço.